Tudo bem? Professor Felipe Figueira. Estamos aqui em mais uma aula de yoga, gente, yoga fácil. Então, o que eu decidi fazer? Decidi fazer uma aula diferente, né? Porque existem muitas pessoas que ainda não conseguem fazer certos movimentos, tá? Então, a gente vai bem devagar. Vamos construindo o conhecimento. Já falamos sobre yamas e niyamas. E hoje eu quero falar sobre pratyahara, tá bom? A gente vai deixar os asanas, né, para a próxima aula. Mas antes de começar a falar sobre o pratyahara, né, que é a eliminação dos sentidos, nós vamos praticar um pouco de yoga. Então, nada melhor do que você fazer uma prática no seu trabalho. Então, você só precisa de uma cadeira, ou então mesmo em casa. Para você que não consegue fazer ainda certos movimentos, vai por mim, pratique na sua cadeira. Existem vários exercícios que a gente pode fazer e que vão te ajudar muito. O importante da yoga é não forçar, tá? É a rinsa, que é não violência ao seu corpo. Então, como é que a gente vai começar a prática de hoje? Você está sentadinho, né? Coluna bem ereta, e aí a gente vai começar com Pavana Muktasana, que é a eliminação dos maus espíritos das nossas juntas. Esses exercícios são simples, 10 vezes para cada lado, mas eles fazem enorme diferença. Vocês não têm noção do que é continuar fazendo. O nosso corpo, como eu já disse várias vezes, ele vai encolhendo, né? Ele vai fazendo assim, ó. Então a gente tem que esticar, a gente tem que se movimentar. Então você vai fazer 10 vezes para um lado e 10 vezes para o outro. Faz junto comigo. Para o outro lado. Sentado mesmo. Agora o seu joelho. Se estalar, se fizer creque-creque, não tem problema nenhum, tá? Para o outro lado. A outra perna. Tem que fazer sempre para as duas pernas, né, gente? E a gente vai soltando essa energia que está contida, porque a gente ficou aí 8, 9 horas dormindo, né? Então, o nosso corpo ele fica na mesma posição. É muito importante. Agora que você fez já as pernas, agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir um pouquinho as pernas e a gente levemente, bem devagar, no seu tempo, você vai soltando o corpo. Pode segurar na ponta dos seus pés e sente alongar. Respira bem devagar. E aos poucos, quando você for exalar, se for soltar o ar, você solta também o seu corpo. Então, na inspiração, você cria espaço entre as vértebras. Você joga esse peito lá para frente, vem. Sem forçar, vai
vai sentindo como o seu corpo responde. Levemente você vai voltando, vértebra por vértebra, até o seu pescoço, tá bom? Agora, vai continuar assim nessa posição, externo para frente, lembra? Externo para frente, ó. Você vai levantar um braço e vai tombar devagar para o outro lado. Sente essa região aqui, ó, trabalhar, né? Vai criando espaço. Você inspirou, criou espaço. No seu limite, sem forçar. Sempre 5 respirações, tá, gente? Sempre 5 respirações. Você inspirou. Soltou 1. Inspirou. Soltou 2. Não precisa forçar, não é para cair, né? É para tentar manter a base, né, da sua coluna e só deixar o tronco, a parte de cima, repousar. Isso, voltou, tá? Agora, os ombros. Isso, solta. Ó, solta suas mãos. E aí o que você vai fazer? Para frente, ó, primeiro dedão, ó, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse exercício aqui, gente, é muito importante, porque nós a todo momento estamos pegando as coisas, né? E a gente não trabalha, né, a nossa pegada, tá bom? Então, eu faço esse exercício aqui e tem me ajudado bastante, tá bom? Agora aqui, ó, você vai segurar, vai apoiar no seu ombro e vai rodar. Olha como estala, meu Deus! Não tem problema se estalar 5 vezes. Voltou. Então, gente, isso aí foi só para a gente soltar. Existem outros exercícios também. Você pode chegar para a pontinha da sua cadeira, tá? Esticar um pé e buscar, né? Sempre devagar, sem forçar. Se você não conseguir pegar no seu pé, você pega na sua canela, tá? E aí, conforme você vai inspirando, você criou espaço, expirou, debruçou, tá? Mesma coisa aqui, ó. E aí, gente, atenção também, porque a gente sempre tem um lado que é mais rígido do que o outro, não tem problema, tá? O importante é a gente continuar praticando, continuar trabalhando, tá?
Note a diferença, gente. É gritante. Quando a gente começa uma prática, a gente precisa respeitar o nosso corpo. Então, é o que eu estou falando para vocês, né? Quando a gente pratica de manhã, é uma maravilha, porque aí a gente já solta a musculatura, né? Porque imagina, você ficou 8, 9, às vezes 10 horas, né? Numa mesma posição, você está lá encolhido. E aí o seu corpo tem que acordar, você tem que, né, dar bom dia para o dia. Então, isso é yoga, tá? É uma yoga na cadeira, que você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu escritório, e principalmente para quem tem uma rotina, né, de bastante trabalho, é muito importante fazer esses alongamentos. Porque quando o nosso corpo está flexível, está forte, está saudável, isso influencia na maneira como a gente pensa, tá bom? Agora eu quero falar sobre Pratyahara, né? Pratyahara é um dos 8 passos da yoga. E o que significa o Pratyahara? Significa eliminar os sentidos. Nós temos vários sentidos, né? Nós temos a visão, nós temos o olfato, o paladar, o tato, a audição, certo? E tem também o sexto sentido, né? Então, mas nós temos, né, observação sobre os 5, né, os 5 principais. O sexto sentido, que é a intuição, que a gente deveria prestar mais atenção naquela vozinha da nossa consciência, aquela vozinha que te fala tudo certo, né? A gente já sabe de tudo, gente. Só que a gente persiste nos mesmos erros, porque a gente não dá ouvidos, a gente não dá voz à nossa intuição. Então, o que acontece? Para a gente chegar em Samadhi, que é o estado mesmo de conexão, que seria, né, para outras linhas, o Nirvana, né, o ápice, a união, a fusão com Deus, nós precisamos cada vez mais nos desligarmos dos sentidos. Isso quer dizer o quê? Aquilo que você vê nem sempre é verdade. Aquilo que você ouve, aquilo que você prova, aquilo que você sente, nem sempre é verdade. Por quê? Porque nós estamos, vê se você entende, é como se a gente fosse uma tela de cinema. Não tem a tela de cinema? A tela de cinema está aqui, certo? Aí você está vendo isso tudo, está na tela de cinema. Só que você não é a tela de cinema. Você não é os seus sentidos, você não é os seus sentimentos, você não é o seu passado. Nós somos a testemunha. Então, o que a gente precisa fazer? Ignorar os sentidos. Então, quando a gente medita, a gente fica em silêncio, justamente para observar todo esse turbilhão, todas as emoções, os pensamentos, de longe. A gente só observa. Isso é Pratyahara. Então, quando a gente consegue enxugar os pensamentos e sentimentos, para a gente para de pensar tanto, para de querer falar, de querer retrucar, sem ao menos ouvir as pessoas, a gente entra em um estado de consciência maravilhoso. Então, quanto mais a gente medita, mais a gente consegue eliminar essas vozes, esses pensamentos, esses sentimentos, porque você não é os seus traumas, você não é o seu passado, você é a consciência, né? Você é a testemunha que está aqui, ó. E aí a gente continua emanando um monte de coisa. A gente continua projetando o nosso passado nessa tela do futuro. Tá entendendo?
E como é que você consegue parar de projetar o passado que você viveu, os seus traumas? Sabe aquela pessoa que atrai o mesmo tipo de relacionamento? Ah, ele me traiu. Ah, ele me traiu. Pô, tem alguma coisa errada com essa pessoa aqui. Ela está projetando um passado nesse futuro. Só que você não é o passado nem o futuro. Você é o que está atrás. Você é o que está atrás e você é testemunha disso tudo. Te vejo na próxima aula. Gratidão, namastê.